Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Tenda de Danu. O meu nome é Gi, eu sou oraculista, terapeuta vibracional. Estou trazendo mais um vídeo para o canal na energia das runas, em duas opções. Então, você tem esta opção aqui, deste deck de runas, e a segunda opção, estas runas aqui, runas nórdicas. Vou encerrar com um conselho das runas das bruxas, tá? Então, enquanto você faz a sua escolha, você tenta se conectar com as escolhas aqui para ver qual te chama mais atenção. Eu vou trazer algumas informações. O meu WhatsApp fica na descrição do vídeo, caso você queira uma consulta particular na sua energia. As leituras que eu trago para o canal são atemporais, intuitivas, coletivas, e você pode chegar aqui a qualquer momento, em qualquer época, para receber sua leitura, ver novamente, porque talvez tenha mensagens para você, nem tudo pode bater com o seu momento de agora. Então você pode ver agora e futuramente volta aqui, assiste de novo, porque pode ter informação aqui para você, tá? Que se encaixa no seu momento. Deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Confere se você ativou as notificações. Ajuda o canal, fortalece essa egrégora e ajuda o YouTube a entender o nosso conteúdo aqui do canal e oferecer para mais pessoas, né? Indicar o canal para mais pessoas, para chegar para mais pessoas, tá? Então, interage com o canal, certo? Então, é isso. Acho que é só isso no momento. Vamos fazer uma oração do Pai Nosso, então, para a gente se conectar com a nossa espiritualidade. Oração universal, sempre benéfica para todo mundo, sempre boa para todo mundo. Vamos lá? Se concentra, se conecta, mãos em prece ou estendidas, fecha seus olhos, respira fundo e vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Digita um amém aí nos comentários. Eu recebo, sou próspero, sou abençoado. E vamos começar a nossa leitura. Já fez a sua escolha? Vou iniciar com a primeira opção, então. Pausa o vídeo, tá? Se precisar de tempo para escolher. Vou iniciar tirando uma cartinha aqui. Vou tirar 3 cartas das runas das bruxas. E depois eu vou encerrar também, tá? Com as runas das bruxas, tá bom? Tirar 3 cartas finais deste oráculo. Entre na sua energia com muito amor, respeito, carinho, temor pelo seu ser de luz. Gratidão pela oportunidade, pelo privilégio e a honra de trazer essas mensagens do seu campo. Que a sua espiritualidade conduza a leitura, permita que todas as informações cheguem até você, que você deve e precisa saber. Vamos lá. Preparado? Um momento de iluminação, de luz, de saúde, de prosperidade, de expansão, sabedoria, luz sendo colocada sobre situações,
sobre problemas para serem resolvidos, para serem clarificados, para clarear os seus caminhos, tá? Então, você tá num momento de maior sucesso, maior prosperidade, né? Onde tudo tá se alinhando, tudo tá funcionando, dando certo, sua saúde melhor, sua mente mais clara, você mais objetiva, mais intuitivo, mais conectado, tá? Uma expansão geral de consciência, de prosperidade, tá? Fartura, abundância, crescimento. É o sol na sua vida, o sol brilhando para você, te dando visibilidade, te dando sucesso, tá? Te dando caminhos. Olha só, carta dos pássaros favorece muito a comunicação, tá? A sua expansão através da comunicação. Se você trabalha com a comunicação, se você precisa melhorar ou precisa trabalhar a sua comunicação, esse é o momento, tá? Inclusive de receber, ter trocas, né? De informações, receber comunicações, tá? Entender a fundo todas as informações que você recebe, trabalhar todas as informações, usar a seu favor tudo que você sabe, tudo que você aprende, tá bom? Justiça também acontecendo. Eu falei, depois é que eu vi a carta. Justiça, tá? Apontamentos, direcionamentos, assertividade, você acertando o alvo, você usando muito bem as armas que tem, tá? Aproveitando ao máximo todos os recursos que você tem, tá? Às vezes, não chegam novos recursos para você, mas você consegue dar uso e função muito maiores, muito mais amplas e efetivas para os recursos que você já tem em mãos e até usar outras coisas que você não via, né, como encaixar no curso da sua vida como recurso, tá? Então, essa é a criatividade, o fortalecimento, a inteligência emocional, tá? Vejo caminhos abertos, vejo muito sucesso acontecendo para você agora, né? Vejo você equilibrando muito a sua energia masculina, a energia do fogo, a energia criativa acontecendo para você, né? Expansão de ideias, expansão de saberes. Vamos ver com as runas nórdicas. Kenaz. Bom, como as runas das bruxas trouxeram, assim, mensagens muito positivas e você já abriu com a carta do sol, eu vou entender essa runa aqui como paixão, como fogo, como instinto. Porque a runa Kenaz, ela, na minha leitura, eu uso mais essa interpretação, mas existe e é bem, assim, propagada o entendimento de que essa runa significa ferida, mas naquele sentido da ferida aberta, pulsante, doendo, onde te leva a agir, sabe? O sangue, o senso de urgência de fazer alguma coisa, de se vira, precisa fazer, vamos, age, né? Mas eu vejo ela mais como a criatividade, o impulso, a, a inspiração, né? Só confirmando aqui, tá?
tá? Porque os dois significados não deixam de ter um link entre eles, né? Se você consegue entender, acredito que eu consegui ser clara, né? Consegui passar a definição dessa runa para você. Então, de qualquer forma, ela é estímulo. Ela é a runa que te joga para frente, que faz você ter ideias, que faz você agir. A paixão, a intensidade, né? O fogo criativo, a iluminação. Una a sua criatividade, a sua intenção focada, né? O seu foco, una isso à sua inteligência emocional, tá? Porque o que eu tô entendendo aqui é o seguinte, como você tá num processo criativo, num processo de expansão, é lógico que novidades chegam, situações novas, situações diferentes, ou seja, você está fazendo diferente para ter resultados diferentes, porque você almeja resultados melhores, né? Então, obviamente, pode acontecer aí alguns contratempos, né? E fora o fato de você ter que lidar com as questões emocionais, de preparo psicológico, né? Para receber, para lidar com tudo que está sendo manifestado. Então, você tem que ter um preparo psicológico também. A gente não fala, né? Nem me preparei psicologicamente para isso. Por mais que você esteja desejando, precisando, trabalhando para, né? Mas quando você vê manifestado, algumas coisas vão te dar aquele baque, sabe? Você fala, poxa, eu fiz isso, sabe? Poxa, e agora? Bom, eu não preparei o chão para isso. Tá tão grande, eu não imaginei que fosse tão rápido, sabe? Esse tipo de circunstância, né? E isso mentalmente te causa, né, primeiro aquela empolgação, né? Aquele pico emocional, né? E depois você precisa colocar isso sobre controle, porque, tipo assim, são duas runas que juntas, elas são muito promissoras, tanto para o bem quanto para o perigo, né? Porque juntar empolgação, paixão, né, com questões emocionais pode te gerar uma ansiedade, pode te gerar escapismo, né, agressividade. Então, precisa ter um pouco de cuidado com isso, tá? Alguisa, a espiritualidade trazendo proteção, trazendo discernimento, te ajudando a acalmar os seus ânimos, te ajudando a se manter centrada, né? Se manter concentrada e com o pé no chão, né? Aqui a espiritualidade te protegendo, emanando a luz para você, a luz divina para você continuar nessa força, nessa intenção, nesse foco, com constância e equilíbrio emocional, né? Sabendo lidar com as questões aí, encaixar na sua vida diária de forma produtiva. Turissas, Nalguis, desculpa. E erros. Bom, tem algumas coisas que são inevitáveis, que por mais que os caminhos estejam abertos e facilitados para você, algumas coisas ainda vão exigir de você um esforço, um sacrifício, uma luta para que você alcance, tá? Coragem, tá bom? E principalmente defesa daquilo que você já conquistou, defesa dos seus ideais, defesa do que é justo e correto para você. Então, precisa coragem, tá? Precisa que você pegue também essa inspiração, essa força, essa coragem, esse ímpeto
essa criatividade também para enfrentar desafios, apuros, tá bom? Enfrentar seus medos também. Eu vejo uma questão aqui de medos, pode estar ligado com as questões emocionais, né, que a gente estava falando agora há pouco, tá? Pode aflorar medos, inseguranças em você, incertezas, tá? Quando você vê tudo isso acontecendo e a vida se movimentando, né? Então você precisa estar munido de coragem e ancora em energia divina, tá? Se conecta com o divino, tá bom? Dentro da sua crença, não sei qual é a sua fé, tá? Mas o que você acha que é uma consciência superior, um poder criativo, uma força universal superior, uma mente, né, superior, se conecta a isso, tá bom? O que você liga na terra vai ser ligado no céu. A Bíblia já diz isso e isso é uma verdade espiritual, né? Na magia a gente tem isso, né? Na magia a gente tem em todas as vertentes espirituais. Isso é uma verdade absoluta. O que você liga aqui, você liga no espiritual. Então, esteja conectado, faça essa conexão. Vincula a sua sanidade, a sua estabilidade emocional, a sua saúde física, a sua saúde emocional ao plano espiritual, porque aí o espiritual garante a sua saúde como um todo, não só física, mas mental, espiritual e emocional também, tá? Vou tirar mais 3 cartas. Tiwas. Como sempre, né? Se você já visitou o canal, se você já viu as nossas leituras, você sabe aqui que Tyr está sempre presente aqui, nosso guardião do nosso canal, nosso mentor aqui, sempre ele se apresenta. Erruas e Ansus. Pede intuição, tá? Explora bastante a sua intuição, tá bom? Explora bastante o seu senso de direção, seu senso de justiça também, tá? Porque é interessante para você trazer para perto e ter como aliado, como força, né, motriz, como uma força amiga, um braço amigo, tá bom? Uma pessoa que te oferece, que te nutre, tanto emocionalmente, tá bom? Quanto materialmente, tá? Então, usa a sua intuição para você entender e se conectar com essa pessoa. Aqui você tem essa pessoa com quem você sabe que pode contar, tá bom? Só que parece que nesse momento você tá deixando ela um pouco à parte, alheia, sabe? A todo o movimento que tá acontecendo. E te fala, traz essa pessoa para perto, né? Deixa essa pessoa caminhar com você e passar pelos processos junto com você, tá? Deixa essa pessoa seguir com você, te acompanhar. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela tem um nível de espiritualidade onde ela pode ser aquela vozinha que você precisa ouvir no momento que você não tá conseguindo
estabelecer essa conexão espiritual, porque óbvio que vai ter momento que você tá mais fragilizado, que essa conexão tá, o sinal do Wi-Fi aí tá fraco, né? Porque o centro é você, então tá tudo acontecendo à sua volta, né? Tá tudo acontecendo, uma cadeia de fatos e acontecimentos por conta de você, do seu movimento, diz respeito a você, a sua vida, a sua jornada pessoal, né? Então, obviamente, você vai ter momentos de fragilidade, né? E nesses momentos de fragilidade, onde você não consegue estabelecer uma conexão forte, desejável, né, e eficaz com a sua espiritualidade, essa pessoa ela pode ser uma voz de conforto, uma voz de direcionamento, uma voz de edificação para a sua vida, tá? Então, não deixa essa pessoa à parte. Deixa ela ser participante, atuante, tá? Da sua caminhada. Vamos encerrar com mais 3 runas das bruxas. Conselho final, por favor, para os meus consulentes. Conselho final. Eu vou colocar assim, bem estilizado. Aqui. Aqui. E aqui. Olha só, trabalha um pouco a sua essência feminina. Independente se você é homem ou mulher, tá bom? O seu polo feminino, todos nós, independente de opção sexual, independente das nossas escolhas pessoais, da expressão da nossa sexualidade, tá? Nós temos o polo feminino e o negativo. Precisa estar em equilíbrio. Aqui pede, devido a todo esse ímpeto, essa força, né? Essa inspiração, essa força de ação, né? O seu lado masculino, a sua energia masculina, ela tá agora exacerbada, ela tá atuante, né? Ela tá em movimento, né? E por exemplo, para que você consiga trazer essa pessoa, ter um pouco mais de sensibilidade, ouvir a voz do seu coração, conseguir ouvir, absorver conselhos, né, apontamentos, né, se conectar emocionalmente com essa pessoa aqui, você precisa estar com a sua energia feminina bem trabalhada também. Precisa de equilíbrio aí. Isso não significa que você vai perder força, tá? Que você vai parar, que você vai retroceder, tá bom? Só significa que aquilo que ainda é frágil para você, algumas fragilidades, ou momentos de fragilidade, que você se sente incapacitado, você vai perceber que essa fragilidade é devido a uma energia feminina que não está sendo trabalhada, porque precisa exatamente dela, por exemplo, para se conectar com as pessoas, para ouvir sua intuição, para ouvir a voz divina, tá? Para conseguir acalmar, relaxar, se avaliar, respirar, conseguir se concentrar, meditar. Isso, a energia feminina precisa estar em equilíbrio, porque ela é a energia de letargia,
de parada, de absorver, né? De densificar, escura, introspectiva, de ir para dentro, tá bom? Então, tenta manter esse equilíbrio, tá? Não vai nem para um extremo nem para outro, tá bom? Para você continuar a sua jornada de forma saudável, tá bom? Então, vamos lá para a segunda opção. Ver o que que as runas das bruxas têm para trazer. Para quem escolheu a segunda opção. Se você vai continuar comigo, continue em estado de meditação, introspecção. Vou deixar aqui essa segunda opção, tá? Se você vai parar por aqui, muito obrigado. Até a próxima leitura. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e fazer sua inscrição, ativar as notificações, ok? Vamos então para a segunda leitura. Obrigado por estar aqui, obrigado pela oportunidade, pela honra. É um prazer trazer essa leitura para você. Eu faço isso com muito amor, respeito, carinho, temor pelo seu ser de luz e que a sua espiritualidade ative sua intuição, complete os incompletos. O que não for para você, você não force encaixar, tá? Libera a mensagem. Ela vai ser para outra pessoa ou para você mesmo, só que em um outro momento, tá? Volta aqui, depois de algum tempo, ouve de novo. Ouve a primeira opção. Vamos lá. O que a espiritualidade tem para te falar hoje? A colheita, as ondas. Olha, aqui já não tem uma informação muito agradável. Vamos tentar trabalhar, destrinchar isso, né? Parece que por alguma ingenuidade, alguma carência, você acabou se envolvendo com uma pessoa ou pessoas se associando a alguém ou algumas pessoas que não foi produtivo para você essa relação, tá? Não te trouxe uma paz, não te trouxe contentamento, não somou na sua vida, não contribuiu, tá? Com a sua estabilidade emocional. Foi uma relação perturbada, foi uma relação de muita oscilação. Talvez tenha acontecido, tenha havido toxicidade, talvez tenha havido egoísmo, tá? Muitas contrariedades, manipulações. Acredito que por alguma inconstância, um momento de fragilidade emocional, você entendeu errado ou não prestou atenção em sinais de que uma relação que estava começando errado, tá? Aqui houve manipulação. Já ouviu a palavra? Acho que o termo correto é. Me desculpa se eu estiver errada, tá? Eu acho que é gaslighting. A informação que eu estou recebendo aqui é de uma relação onde tudo que você dizia, por exemplo, a pessoa
te passava, te falava alguma coisa, tá? Tempos depois, você trazia aquele assunto e falava aquela informação, tipo, ah, mas lembra que você me contou que aconteceu tal fato? Aí a pessoa fala assim, não, eu não falei isso, não. Onde você arrumou isso? De onde você inventou isso? Eu nunca falei isso. É o ato, é a atitude de te fazer se sentir maluco, maluca. Eu tô vendo isso acontecendo. Isso tem acontecido ou aconteceu recentemente, tá? Isso é fato. É o nível, tá? De toxicidade dessa pessoa ou dessas pessoas que você se relaciona, que você mantém, tá? Algum tipo, algum nível de relacionamento, tá bom? Isso te desgastou, isso te trouxe prejuízos, tá? Pro seu emocional, pro seu mental, tá bom? Talvez até te fez você se fechar, realmente você se sentir uma pessoa desequilibrada, uma pessoa louca, mas assim, você não é desequilibrada, não. Quem tava te desequilibrando, tava tirando seu juízo, perturbando seu juízo, eram essas pessoas, ou essa pessoa, tá? Você é uma pessoa muito sã, muito boa das ideias, viu? Vamos lá. Vamos tirar nas runas nórdicas aqui. Você precisa dar um ponto final nisso, definitivo, e não há o que fazer, não tem meio termo, sem... Para de relativizar, tá bom? Ó, é isso mesmo, ó. Tome uma atitude rápida, definitiva, decisiva, conclusiva e cabal, tá bom? Não tem como relativizar, ó, isso aqui é a recuperação da sua sanidade, a recuperação da sua alegria de viver, do seu brilho, tá? É preciso é você que tá vendo esse vídeo, você, tá? Precisa pôr um ponto final, acabar com essa história. Acaba com isso definitivamente, tá? Sem meio termo, sem relativizar, sem, sem misericórdia, tá? Porque não é a falta de misericórdia para com as pessoas, mas para com a situação. Aliás, tenha dó de você. Pensa em você. Você não tem pena de você, não? Você tem. Porque você não é maluco como estão fazendo você pensar que você é. Você não é doido, você não é doida. Olha, você tem problemas estruturais mais importantes que você precisa dar atenção e você precisa estar presente de corpo, de alma, de mente, tá? Para lidar com esses problemas, tá bom? Pode ser problema estrutural, problema físico. Eu tô entendendo aqui que não vai bater com todos, tá? Mas tem algumas pessoas aqui atacadas da coluna lombar, tá? Coluna lombar, ciático, tá bom? É uma leitura totalmente intuitiva, tá? Então, assim, você precisa descansar,
Você precisa dar atenção para isso, você precisa relaxar e ficar sempre tenso, tensa, tentando equilibrar pratos, pisando em ovos, cheio de dedos, para lidar com pessoas de um nível altíssimo de toxicidade, cara, sua coluna vai derreter. Simples assim. Você vai desenvolver uma hérnia de disco, você vai desenvolver um bico de papagaio, tá? Você vai desenvolver aí um problema mais severo, tá? Por conta de carga emocional, tá? Negativa, excesso de peso, de responsabilidade, excesso de sentimento de culpa, tá? Então, cuidado com isso, tá bom? Pertro, Hera e Ansus. Olha só, tem revelações, tá? Para chegarem para você, tá bom? Acho que se trata de você ser colocado em um lugar, em um grupo, em um relacionamento mais saudável, mais compatível com você, com o seu momento, compatível, que te entrega aquilo que as suas necessidades pedem, onde você pode entregar com liberdade, com leveza aquilo que você tem, onde não é exigido o que não se tem, tá? Onde se dá o que se tem, se troca, acontecem trocas saudáveis. Mas aqui a espiritualidade pede para você se desprender, finalizar, sabe? Acabar com essas prisões, com esses vínculos que não somam, que não produzem em você nada saudável. Você está duvidando até da sua sanidade mental. Sua saúde física tá ruim, sua saúde mental tá ruim, tá? Vamos nem falar da espiritual, porque são pessoas aqui que, perdoa a expressão, tem espírito de porco. Como diz a minha mãe quando eu era criança, cabeça de jirico, tá? Então vamos subir a régua, tá? Sobe essa régua aí dessas relações que você nutre, que você sustenta, mantém, valoriza. Tir. Esse aqui não é Tir, não, tá? É só o símbolo que é igual. Mas, como nada aqui é por acaso, tá bom? Às vezes, nas minhas leituras intuitivas, eu tenho essa liberdade de relacionar um conjunto de runas de significados diferentes a outro e equiparar os significados e dar a mesma... fazer a mesma leitura das duas. 3 runas finais, ó, já pulou a carta da estrela aqui, eu vou aceitar, tá? E aqui já tá pedindo para você se valorizar, tá bom? Prezar pela sua essência, pela sua natureza, tá? Você tá muito preso, muito presa, muito retido, você não pode se expressar, tá? E que fala para você ser mais gentil com você, para você ser mais um lugar onde você é reprimido, onde você tem que se conter, não porque você entende que é adequado, mas porque você entende ou porque você é oprimido, porque você não pode, porque você é apontado, acusado, recriminado, tá errado então.
tá? Esse julgamento aqui do que você deve ou não deve fazer deve partir de você, tá? E não dos outros. Observa melhor as pessoas, avalia melhor, tá? Presta atenção nas atitudes, nas palavras, nos comportamentos, para você entender, para você decidir se é compatível com você, se você deve ou não trazer para sua energia. Aí, ó, carta do Sol. Seja mais autêntico, original. Recupera, coloca a sua personalidade, coloca a sua vontade para fora. Se reposicione, tá? Tome seu lugar de direito. Não fica que nem um cachorrinho acuado, amedrontado, reprimido. Se reposicione. Vai para o lugar, para a condição que você sabe que você tem controle da situação ali, daquele lugar. Assuma o controle da sua vida, tá? Sobe. Como eu disse, sobe a régua para você ver com clareza quem está à sua altura e quem não está. Onde você tem que abaixar, onde você tem que descer para caber, cara, você tá num nível muito mais alto do que essas pessoas. Meu Deus do céu. Você tá num outro patamar. Só que você se abaixou tanto, você se recolheu tanto, que você tá olhando para essas pessoas de baixo para cima. Era para ser o contrário, era para você estar olhando essas pessoas por cima. Que essas pessoas nem de perto têm propriedade para estar ao seu lado. Tá bom? Você é muito mais iluminado, iluminada, você tem muito mais potencial do que essas pessoas. Não que essas pessoas sejam, não tenham como se desenvolver e crescer, mas é porque você já está níveis muito acima dessas pessoas, tá? Você já está, muito tempo acima dessas pessoas. Essas pessoas, elas ainda precisam desenvolver muito para chegar perto de você. Tá? Você está perdendo seu tempo, você está perdendo sua energia, perdendo sua estabilidade emocional para manter essas pessoas no seu campo, para agradar, sabe? Tenha medo não. Tenha medo não. A opinião dessas pessoas não importa para você. Entenda isso. A opinião dessas pessoas sobre você não é importante, não soma, não agrega, não contribui para você de maneira positiva, tá? São inverdades, plantar ilusões na sua mente. Então, por favor, se reposicione. Levanta a sua cabeça para você ver que você está muito acima delas. Endireita a sua coluna, que está toda torta, está se entortando. Arruma a sua postura, tá? Então, perfeito. Muito obrigado por ter ouvido. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Espero que você fique bem. Você merece. Você é uma pessoa muito evoluída, tá? Para ficar presa, para se manter num lugar que não te cabe mais. Tá pequeno demais para você. Obrigado por ter ficado até aqui. Tenha um excelente dia, tarde, noite. Um forte abraço. Não esquece, tá? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações, interage, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.